Olá. Oi, querido, vamos esperar os 15 minutos. Enquanto isso, eu vou adicionando o povo que vai chegando aqui. Sim, ok. Boa Então, tarde. você que vai ser o administrativo? Não, o Igor já tá aqui, você acredita? Eu tava fazendo, ele acabou de chegar, mas aí enquanto ele lá se lava, porque veio do guri, né? Aí eu vou ficando por aqui, tô emprestada. Que azar o dele, né? Oi, cheguei, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Tudo bem, Samantha? Tudo. O secretário já está presente, então a reunião é oficial, viu? Tem o segundo secretário, tem o presidente e nós, É, Thomas e Samantha. A gente espera os 15 minutos. Ô, gente, por que a gente marcou esse horário 15 para 6 para esperar 15 minutos e começar às 6? eu tinha entendido que, na verdade, a gente já ia começar na sabatina, que não ia nem dar esse tempo, né? Ah, É que a então gente tá. estava muito louco na última reunião, Mas é que lembra? não tem quórum, né? Enfim, para ter quórum com esse chorus line aqui, a gente tem que esperar os 15 minutos, é isso? O Quórum combate o elenco de sempre, né? Acho que nem o de sempre a gente não vai ter, porque hoje, por exemplo, a gente não tem a Joyce, porque ela tá de cama. Ai, meu Deus, o que que ela tem, hein? Para mim isso é estresse, né? Ela botou na culpa do calor, mas tudo bem que agora, daqui a pouco, quando tiver salvo, ela vai ouvir tudo para fazer a ata, então ela tá ouvindo. Ah, muita coisa, né, gente? A gente tá sobrecarregado por conta dessa coisa da Aldir. E aí. Oi, Rafa, bem-vindo. Então é isso. Já já o Igor chega. A hora que você falar, presidente, que é para começar, eu te ajudo com a chamada, vou ajudando no que for preciso e a gente vai. A única coisa que eu ia perguntar é: o documento original, eu sei que a gente tem na pasta do conselho. O documento que a gente está editando e que já tinham as sugestões, nananã, tá só com a Joyce ou tá no nosso drive também? Agora é que são elas, né? As perguntas, né? É, depois vamos aguardar um pouquinho o Igor chegar também. Tá, Inclusive, essa questão que você falou, na verdade, teria que ser ele para redigir, né? Na ausência dela, ele assume, né? tá bom. Mas depois ele também pode tratar isso com ela, porque ela já tem essas atas, né, assim, para ele que ainda não exercitou esse movimento, pode estar vendo com ela como que é feita, né? Como é que faz, né? Porque, porque se for notar tudo que a gente fala, é uma loucura, né? Vão dar laudas e laudas, como dizia seu Azarite. Laudas e laudas. Quanto a gente fica por aqui? Não, Eu vou fechar rapidinho o meu áudio, porque eu vou perguntar umas coisas mas pro vocês... Igor. Eu vou abrindo a pasta do conselho de qualquer forma aqui para olhar o que a gente tem de documento para ver hoje. Aham. E você, tá tudo bem?
Almir, cortou seu som aqui. Não, eu perguntei se você tá tudo bem. Era comigo mesmo? É, eu perguntei, você, Thomas, tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo certo, graças a Deus, né? Tudo bem. Na medida do possível, né? Que o momento permite, mas só pelo fato de estarmos com saúde bem já É, tá bom, né? Eu ouvi aí da parece que... Joyce que ela não tá se sentindo muito bem. Tomara que não Então, seja nada grave, né? vai pegando todo mundo, né? O estresse ou a questão dessa pandemia, né? Vai deixando a gente desestabilizado, né? Tô anotando aqui a lista de presença. Thomas. Pois não. O Igor me ajudou aqui. Eu achei o documento que é o que está com as proposições de alteração, né? Que é o editável. E o que você tem como abrir aí de novo o que é o original? Sim, sim. Se eu não me engano, a gente parou já no começo do PROMEC, né? Que é o artigo 63. Eu acho que no alterado, no texto que a gente está editando, é um a menos. Eu acho que é o artigo 62, né? Mas eu acho que a Joyce deixou escrito aí, se eu não me engano. Tá, aqui o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais, que é o CEMI, que começa no 58, vai até o 61. E daí o 62, que é Programa Municipal de Estímulo à Cultura, que é o PROMEC, tá grifadinho de amarelo, então acredito que é para seguir daqui para lá, né? Isso, é isso mesmo. A gente parou, foi na discussão do PROMEC mesmo. Ai, Jesus, Maria, Joseph. Quem de costume anda entrando e que não tá aqui, presidente, para ver se a gente dá uma chamada na chincha no WhatsApp? E que é essa, Manta? Quem geralmente, pelo menos, está acompanhando essa discussão e não está aqui agora? É a Joyce e quem mais? Tava Daisy, tava Machado. Tá. A Fabiana, a Rosinei também estava, né? Estavam, pelo É, menos. sim. Nós escreve lá no grupo, né? Nós escreve. Não tá indo. Tá indo sim, você entrou, presidente Almir. Onde é que a gente escreve aqui? Vou meter-lhe um arroba, porque é para marcar logo. Ô, Samanta, Oi, querido. vocês estão com o e-mail aberto aí, o Igor? Do conselho? É, Não tá, mas eu posso abrir. tá. Deise, A gente precisa... Machado. O Paulo tava entrando também, não tava? Eu não sei se ele trabalha hoje, a gente marcou data sem lembrar desse detalhe. Mas Não nós tô chama, né? O lembrando. máximo que a pessoa vai falar é que ela não pode. Peraí que eu já vou. Mas hoje não é dia par, acho que ele não tá, ele tá trabalhando. Fabiana, não aparece. É esse negócio que dá música, né? É. Eu só pedi para ver o e-mail, porque às vezes tem justificativa da ausência. Tá. Que inclusive eu vi que ele respondeu também. Cacilda pra fora. Tô abrindo o e-mail. Tá aqui, amor. Tá aqui. Pronto, tem resposta dele. A Tati escreveu que tá ciente. A Kimberly escreveu ciente, obrigada. O Almir recebido. Paulo ciente, não poderei participar por estar escalonado para plantão. Então, ó, para o Paulo a gente tem uma justificativa de ausência. Só. Tá, só ele tem. Aí a gente tem uma outra ocorrência aí no e-mail, agora eu só não sei se a gente vai tratar dela aqui, se essa reunião hoje é só para essa pauta, não dá nem para a gente entrar na questão. Que a gente recebeu aí eu vi logo pela manhã, Aham. o encaminhamento do e-mail da Secretaria de Cultura com a carta de desligamento do Reinaldo. Ah, agora veio?
Aham. Tá. Eu acho que ela não vai entrar agora nessa pauta, né? Ela é da pauta. Mas acho que vai para quinta-feira, né? Para ordinária. Isso. A Daisy chegou, eu acho. Tá entrando. Quer sentar aqui, senhor secretário? Oi, Igor. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem, você, nesse calor? Ah, o calor tá de boa. Ah, tem um pé de limão aí nessa casa, mas eu não posso ir aí para fazer um Tá. suco. Não. Se quiser passar aqui, eu entrego os limões pelo muro. Olha que eu vou lembrar do Chaves, hein? Suco, É, suco. Ai, Jesus. Tem que rir, né? Ai, Jesus. Almir presente. só falta mais um minuto de tolerância, né, pelo regimento para poder. Deise presente. O Igor presente. O Thomas. A Samantiques. Rafael. Paulo justificado. Ocupado com a Rosa, né, que é do Culturas Tradicionais, ela nunca mais se comunicou, não falou mais nada, as meninas de artesanato também, né? Pois é, acho que cabe tentar entrar em contato, né, de alguma forma, talvez no particular e tal. Como que tá se dando isso? Eu acho que esse formato virtual, para quem tá acostumado, já é maçante, né? Imagina para, enfim, é muita demanda. A reunião da gente nunca consegue ser menos do que as 2 horas padrões, né? Então, É. Bom, presidente, vocês estão presentes aqui Oi? no momento, tá? São 18 horas agora, dados 15 minutos de tolerância. Samantha, Igor, Almir, Daisy, Rafael e Thomas. Damos seguimento? Sim. Tá gravando aí? Tá, né? Nem... Ah, tá. Que eu Tá tava na gravando. tela do... Tá, Gravando sempre. tô olhando a tela de presente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando seguimento à nossa reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e dando sequência aí no estudo, né, da lei que cria o Sistema Municipal de Cultura para a gente organizar e adaptar ele para uma realidade que seja mais palpável, mais de encontro com a nossa realidade municipal, né? Então, até a reunião anterior, havíamos parado no artigo 63 da lei original, da qual os conselheiros têm debruçado, estudado e feito proposituras de alterações e modificações para que a gente adeque os textos, né? E depois, futuramente, a gente vai encaminhar isso para que seja aprovado e, de fato, modificado. Então, damos sequência aqui com as leituras, lembrando que nós temos 2 documentos, né? O original e o que está já sendo modificado. Se alguém estiver presente aqui durante a leitura, quiser observar, quiser propor mudança ou discordar, se manifeste para que a gente traga isso em debate e se precisar de uma votação, a gente considera os membros titulares que estão presentes. Agradeço a todos pela presença e vamos dar sequência. Acho que é o Thomas, né, que vai Sou eu? retomar. Você vai ler o original, é isso? Isso. Aí eu só vou pedir, eu não sei se é o Igor ou a Samantha, se puder dar um zoomzinho aí, só aumentar um pouquinho a área do texto que estamos editando, por favor. Que para mim aparece aqui minúsculo na minha tela. Certo. E aí, eu gostaria de propor, se fosse possível, antes de a gente já seguir com a leitura, como eu apresentei também uma dúvida na reunião passada, eu gostaria de sanar essa dúvida antes de a gente continuar discutindo, justamente porque ela é sobre o PROMEC, né, o Programa Municipal de Estímulo à Cultura, ela está relacionada ao fundo também, que foi um tópico que a gente já discutiu. Tanto nessa lei que a gente está discutindo agora, quanto no decreto que fundamenta o PROMEC, eu fiquei com um pouco de dúvida
de entender qual é a subordinação, se é que há uma subordinação desses dois, enfim, órgãos, né? Vou chamar esses dois, o programa e o fundo, né? Porque em um momento nessa lei que nós estamos discutindo, o fundo parece estar subordinado ao programa, né? Então, uma vez que o fundo da onde é a verba que vai fomentar, né? Que vai ser transferida para os editais idealizados dentro do programa. E no momento do decreto, faz parecer que o decreto do programa, né, do PROMEC, faz parecer que o PROMEC, está subordinado ao fundo. Então eu fiquei um pouco confuso, até para talvez a gente pudesse esclarecer isso aqui, né, assim, na lei, para deixar claro, assim, se há uma subordinação, né, ou seja, se o fundo ele é exclusivamente, enfim, ele só serve para fomentar os editais promovidos pelo PROMEC, ou se não, e se o PROMEC ele está subordinado ao fundo, uma vez que a partir da verba do fundo. Então, eu acho que isso talvez seja interessante se a gente debater, enfim, fazer essas alterações no texto propriamente dito, debater um pouco isso, porque eu acho que isso, pelo menos para mim, me pareceu necessário fundamentar um pouco melhor, para que eu possa compreender e aí editar o texto da forma mais correta possível, pelo menos. É isso. Eu gostaria de ter a palavra, se for possível. Claro. Certo? Então, assim, até onde eu entendo, até na leitura da lei aqui do Sistema Nacional, Thomas, não há uma subordinação, eles fazem parte, eles são igualitários. Então, por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura, assim como todos os outros, né, as outras coisas ali e tal, são as outras ferramentas, inclusive os sistemas e tudo mais, eles fazem parte do Sistema Municipal de Cultura. E aí aqui eu até bati uma procura exatamente para colocar aqui, ó, que dos recursos, né? Capítulo 1º, artigo 71, que nós não estamos lá ainda, mas parece que foi feito dessa maneira, né? O Fundo Municipal de Cultura e o orçamento da Secretaria de Cultura são as principais fontes de recurso. Então, não há uma subordinação, até onde eu entenda. É basicamente assim, olha, nós temos esses dois recursos que podem ser usados para fazer o PROMEC, tá? Pode vir pelo fundo, pode vir pela secretaria. Era isso que eu tinha para colocar. A Deise levantou a mão. A palavra é sua, Deise. Você sabe que essa parte de PROMEC eu não domino nada. E essa que não participei da elaboração e não entendo exatamente essa parte do PROMEC, né? Mas, assim, a gente tem que ter em vista o seguinte, o PROMEC é um programa. O programa, ele é da secretaria, ele é da prefeitura, ele é uma política pública, né? Você tem um plano municipal, a partir do plano municipal você desenvolve os programas, a partir dos programas você desenvolve os projetos e as ações e assim por diante, tá? Ele não é um órgão, então não tem como ele estar subordinado a nada, ele é um programa. O fundo também não é um órgão, é uma conta bancária, né? Que a gente fala fundo como se fosse por ele ter uma personalidade jurídica, como se fosse um órgão, mas ele não é, ele é só uma conta bancária. O órgão é o conselho e a secretaria, né? Então, aí não existe subordinação, nem de um e nem de outro, tá? O que eu acho que não fica claro mesmo na lei, isso eu concordo muito com o Thomas, é quando que o PROMEC vai ser financiado pelo fundo, quando que ele vai ser financiado pela secretaria, se o fundo, se todos os editais, e aí eu acredito até que se existe um PROMEC, né, regulamentando esses editais, então os editais têm que estar vinculados ao PROMEC, né, mas isso também não fica claro, mas existem outras formas de repasse também, né, por exemplo, a gente tem as ações da Secretaria de Cultura, que o Conselho gosta de incentivar, tal, de apoiar com verba do fundo, e aí não vai sair pelo PROMEC. Então, acho que a gente tem que clarear mesmo esses pontos, né? Primeiro, o que a gente quer? A gente quer que o fundo sirva somente para os editais do PROMEC, a gente quer que esse fundo sirva também para ações governamentais, enfim, é pensar decidível o que nós vamos colocar na lei, porque lá não está bem explicado, não.
Eu posso falar um pouquinho só, Samantha, só para contextualizar da onde que eu tirei essa dúvida lendo a legislação. Então, nessa legislação que nós estamos discutindo agora, né, a de 2013, no artigo 54, que a gente já passou, diz o seguinte, ou pelo menos dizia na lei original, né? Artigo 54. O Fundo Municipal de Cultura, dentro do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, ou seja, PROMEC, por meio de editais, financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito público, né? Isso a gente mudou um pouquinho, eu acho, mas está escrito através do Programa Municipal de... Essa é a versão nova, né? Eu vi que o Igor já pôs aqui, né? Artigo 54, o Fundo Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. Ou seja, ao meu ver, aí o programa, o fundo só vai poder fazer o repasse a partir do PROMEC. Essa é a minha leitura. Quer dizer, não está escrito só, né? Apenas, essa palavra, isso está aberto, né? Mas faz parecer, pelo menos nessa nova redação do artigo 54, faz parecer que a verba só vai poder sair do fundo quando for através de editais do programa do PROMEC. Aí, quando eu fui lá no decreto do PROMEC, de 2015, eu encontrei a seguinte informação. Artigo 2º. O Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, funcionará por intermédio da utilização do Fundo Municipal de Cultura. Ou seja, aí eu entendo que o PROMEC só se estabelece usando a verba do fundo. Então, um limita o outro. Pela minha leitura, por isso que eu expus isso aqui. Se isso é uma leitura incorreta, incompleta minha, ou se existe essa vinculação. O fundo só pode ser destinado para as ações do PROMEC e o PROMEC só pode existir a partir da verba do fundo. Então, e aí eu questiono isso, né? Assim, estou trazendo essa dúvida para cá, porque muitas das coisas que a gente discutiu justamente no fundo, nessa sessão destinada ao Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, foi a instituição daquela comissão composta por um chamamento público de pareceristas do setor cultural. Então, talvez isso não seja pertinente ao fundo, seja pertinente ao PROMEC. E no PROMEC tem a instalação daquela comissão, agora que eu não vou conseguir lembrar o nome, da Comissão Municipal de Estímulo à Cultura, que exerce esse poder avaliativo dentro do PROMEC. Então, por isso que eu estou trazendo, talvez a gente esteja meio confundindo aí a atribuição de cada um dessas terminologias, né? O fundo e o PROMEC, qual que é a relação. Por isso que eu coloquei aqui subordinação, mas talvez é mais ou menos, não é subordinação a palavra correta, mas é isso que eu falei, né? Assim, que um depende do outro para existir, e talvez as atribuições sejam diferentes. Uma vez que, e aí talvez a Deise pode me corrigir também, como a Deise falou, o fundo é uma conta bancária, né? Não tem funcionários que trabalham no fundo, né? Não tem servidores, não tem sociedade civil que compõem o fundo, né? O fundo é uma coisa imaterial, né? São números dentro de uma planilha bancária, né? Então, assim, não tem como o fundo, por exemplo, estabelecer uma comissão avaliativa, né? Uma comissão julgadora, né? O PROMEC tem essa característica, né? Tem a comissão municipal de estímulo à cultura. Então, por isso que eu estou trazendo essa dúvida aqui. Talvez a gente precise rever também esse artigo dentro da seção do fundo que a gente já discutiu, mas agora, por conta do PROMEC, é isso. É isso, obrigado. Eu acho que assim, acho que a Deise pode também trazer a palavra aí de novo. Acho que não sei se a Samantha queria falar também, o Rafa vai falar, porque o PROMEC ele estava até parado por conta dessas inconstâncias, né? A gente precisa conciliar uma coisa com a outra, né? A Samantha ou o Rafa? Quem pediu primeiro? Não, é Samantha primeiro, Rafa depois. Na verdade, o que eu acho que eu preciso de imagens, às vezes, e de comparações para poder entender certos conceitos. Quando eu coloco o PROMEC no lugar onde funcionava, porque a Inês é morta, né, não funciona mais, que é o PROAC, o PROAC também é um programa de incentivo à cultura do Estado. Se a gente entender que o PROMEC é a nossa ferramenta, é o nosso programa no município,
Talvez a gente precise reescrever para isso ficar mais amplo e não ficar tão amarrado, mas entender que é o seguinte: existe lá o dinheiro. Quem vai lançar os editais, quem vai contratar uma comissão e lançar o edital, inclusive, para contratar essa comissão de pessoas para julgar os editais, biriri, bororó, quem é o órgão o órgão não, né? É o programa, porque é o PROMEC, né? Quem é o programa que vai fazer com que isso se estabeleça dentro da lei e que seja democrático, amplo e feito para todos os artistas e os proponentes que queiram se inscrever. Esse programa é o PROMEC. E aí, aonde que eu acho que ele não pode só estar amarrado no fundo é o seguinte. Eu tenho um exemplo de uma cidade que é Jacareí, onde eu tenho alguns amigos que são artistas da cidade. Lá não é Secretaria Municipal de Cultura, já é uma fundação, enfim. Mas quando eles lançam os editais, existe o edital de fomento, onde o dinheiro sai do Fundo Municipal de Cultura, e existe um outro tipo de edital que é igual o Rafa deve saber melhor porque é do PROAC, que é aquele de captação de ICMS. Então, uma coisa é, lançamos o edital, vamos dar a carta de anuência, fulano passou, o dinheiro não sai do fundo, o dinheiro sai da empresa, não precisa ser ICMS, tá, gente? Mas o que eu tô querendo dizer é, não necessariamente o edital lançado pelo PROMEC, julgado pela comissão daquela época que ganhou para ser a comissão julgadora do PROMEC, não necessariamente o dinheiro vai sair do fundo, né? Ela é o programa que lança os editais, que avalia os projetos e que dá cabo desses proponentes que recebam aí as suas premiações, os seus incentivos à cultura, né? Então, eu não entendo que uma coisa está amarrada à outra, mas talvez esteja escrito do jeito errado, porque dá a entender que toda vez que o PROMEC lançar um edital, o dinheiro tem que sair do fundo, que isso eu não acho um problema. O que eu acho um problema é a gente dizer que o dinheiro do fundo só pode sair se for para o PROMEC. Porque o dinheiro do fundo já saiu para a Cacilda Becker, já quase saiu para a Nenete. Na época não eram coisas que deveriam ter sido feitas ou não foram autorizadas. Mas se o conselho, daqui a pouco não é a gente que está aqui no conselho, se o conselho lá da frente deliberar que esse dinheiro do fundo sim pode fomentar aí uma apresentação, um concurso, um edital de artistas da Nenete, Biriri Bororó, e não necessariamente vai sair do fundo, vai sair de dinheiro de patrocínio, enfim, eu acho que uma coisa tem que estar amarrada à outra, mas não é em via de mão dupla, sabe? O dinheiro do fundo pode ir para o PROMEC, todos os editais do PROMEC não podem depender só do dinheiro do fundo. Me fiz entender ou compliquei? É isso, Rafa, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. Então, no meu entendimento, o Fundo Municipal de Cultura e o PROMEC, eles não têm entre eles uma relação hierárquica, né? Então, eu não consigo ver, na minha perspectiva, né, como se um fosse subordinado ao outro. O que acontece? A gente tem um fundo, né, que traduzindo significa que é uma conta bancária e que pressupõe, né, movimentação de dinheiro. E tem que estar bem assim definido essa movimentação, tanto no sentido da entrada, quanto no sentido da saída, crédito e débito. Então, a nossa lei que a gente está revisando agora, que vai falar do Sistema Municipal de Cultura, já fala em relação à entrada desse dinheiro, né? Borderô, o lucro da Semana Nenete, doação, enfim, né? O que vai dar esse montante aí do fundo. E agora também tem que saber como é que vai ser a retirada, a saída desse dinheiro. No caso, essa saída ela vem regulamentada por esse programa, o PROMEC. Embora, por exemplo, o edital Cacilda Becker foi financiado pelo fundo, talvez seria apenas uma correção, né, do chamamento público para esses artistas que vai participar ou para a comissão que vai ser criada, ser promovido pelo PROMEC. É só citar lá no como é que chama? Acho que é preâmbulo do edital, a parte inicial, né?
que a Secretaria Municipal de Cultura, junto ao PROMEC, torna público o edital para, sei lá, contemplar tantos espetáculos teatrais. Enfim, eu acho que, na verdade, é tudo uma ferramenta para falar como esse dinheiro vai ser entrado e como esse dinheiro vai ser retirado. Posso seguir, então? Rafael já Sim. acabou? Eu pedi a palavra de novo. Então, pelo que eu entendi, mais ou menos a mesma leitura, né? Então, a existência do PROMEC não impõe um uso exclusivo do fundo destinado às ações do PROMEC. Isso eu entendi. E também entendi, segundo a fala da Samantha, que o PROMEC não precisa se estabelecer, as ações do PROMEC não precisam estar fundamentadas unicamente nas verbas do fundo. Aí eu devolvo com mais uma pergunta. Se a verba do fundo não vai ser utilizada, enfim, pode ser utilizada para além do programa, como que essa verba vai ser regulamentada? Essa destinação vai ser regulamentada? Porque se cabe ao programa, ao PROMEC, fazer os editais, quem que vai ser, enfim, qual vai ser a regulamentação para usar o resto da verba, ou enfim, a mesma verba, né, do fundo, para outra função? Porque aí a gente deixa justamente a lacuna para que se use para Semana Nenete, por exemplo, que não é uma ação feita a partir do PROMEC, né? E sim é uma ação prevista dentro do calendário do município, um evento municipal, né? Então, assim, essa é a minha questão. Se a gente vai deixar uma aba aberta do fundo, isso também pode ser prejudicial nessa hora que nós estamos definindo, né? Então, assim, novamente, o fundo é só uma conta bancária, né? Então, não tem pessoas, servidores, funcionários, enfim, sociedade civil, para ser responsável, ou ser responsabilizado, né, por essa outra destinação do dinheiro, né? Então, assim, eu acho que o PROMEC vem justamente para regulamentar isso, por isso que o PROMEC é responsável pelos editais. Os editais são a forma de regulamentar essa destinação do dinheiro, né? Então, essa é a minha preocupação. Por isso que eu também entendo que, de certa forma, eles estão subordinados. Se esse dinheiro não vai ser integralmente utilizado para o PROMEC, ele vai ser utilizado para o quê? Qual que é a outra alternativa? Passo a palavra. Thomas, eu lembro que quando a gente estava falando sobre o fundo, nos artigos lá para cima, a gente disse alguns aspectos a que o fundo poderia servir, inclusive aquela questão dos 5% para questões de administração do próprio fundo, biriri bororó. Não me lembro se isso tem na lei, talvez a gente possa seguir em frente e depois voltar para olhar isso, só para não ficar patinando, mas o que eu acredito é o seguinte: o Fundo Municipal de Cultura de novo, ele é uma conta, ele é um fundo. Quem tem plenos poderes para deliberar se pode pagar um Cacilda Becker ou uma ação da Nenete, nananana, se não existisse o PROMEC, por exemplo, porque o PROMEC é para editais, chamamentos públicos, nananã. Às vezes, se é para uma licitação, para contratar alguma coisa que tem a ver com o conselho, para pagar, porque assim, hoje a gente usa o aparelho público, né? O espaço não usa, né? A gente usava a casa dos conselhos, não, mas se a gente fosse um conselho que tivesse uma verba suficiente, deliberasse que a gente gostaria de alugar a casa não sei aonde, que também era uma casa, sabe, assim, o fundo, eu acredito que quem tem plenos poderes para decidir sobre se esse dinheiro vai ou não vai, e graças a esse poder é que a gente não liberou para aquela questão da Nenete, porque ia dar chabu, para não falar palavrão, é o próprio conselho, tem que chamar uma extraordinária se tiver alguma solicitação da secretaria, como já houveram diversas vezes, e vão haver outras, né? O dinheiro da secretaria não deu para pagar o evento, não vai dar para pagar o evento tal, porque a gente já gastou tudo, nananã, vamos ver com o Fundo de Cultura do Conselho. Sim, se é alguma coisa que a gente consegue falar, é bacana, a gente até libera o dinheiro, mas tem que abrir um edital, ou seja, tem que abrir um chamamento público para que muitos artistas tenham acesso a isso e passem por o seu projeto ser capacitado, e não para chamar o amigo do fulano do ciclano, né? Eu acho que o PROMEC vem para instituir essa questão para ser democrático, aberto a todos, a todes, enfim, né?
Então, eu acho que, assim, quem é que manda no Fundo Municipal de Cultura é quem administra. Quem administra, do que eu entendo, a Deise poderia me corrigir se ela tivesse, mas eu acho que ela caiu, é o conselho. Ah, esse dinheiro vai ser uma licitação. Precisa do Promec? Não, não precisa. A licitação a gente precisa, sei lá, contratar um advogado, alguém que abra esse processo, ou a gente consegue fazer internamente porque a gente tem funcionários públicos que entendem como isso é feito, enfim, né? Mas eu acho que o fundo ele é para os artistas e para algumas demandas artísticas que não necessariamente cheguem até o artista, né? Agora, assim, é para chegar até o artista? Só tem uma via, é via Promec. O conselho diz: olha, minha pasta tem a demanda tal. O conselho vai entender que existe essa demanda, vai fazer aquele chamamento público para contratar pessoas que avaliem, né, esses projetos, e aí, através do Promec, desse edital A, B, C, os artistas se inscrevem e o dinheiro do fundo chega até eles. Mas acho que o dinheiro do fundo, grande parte, é só para isso mesmo. Mas se não for, tem aquela. Tava lá nas partes que a gente leu do Fundo Municipal de Cultura, 5% para administração, biriri bororó. Então, talvez a gente esteja voltando lá atrás de uma coisa que a gente já leu e estava bem definida. Ou não. Bom, eu acho que a resposta para a pergunta do Thomas é o seguinte: Thomas, se não existisse o Promec, eu acho que o fundo financiaria o que está no Plano Municipal de Cultura. É isso, a minha visão é essa. É verdade, se a gente tivesse um fundo que estivesse bombando de dinheiro, recolhemos fundos, nananã, olha lá no plano, tá na época de contratação de cursos capacitantes para não sei o que, nananã, de técnicos de teatro e iluminação. A gente, enquanto conselho, se não tivesse o Promec, teria que lançar esse edital e fazer esse chamamento, né? Tá. É, 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 eu ainda tenho dúvidas, eu não estou muito certo disso, mas, assim, de algumas coisas, né? Eu acho que na discussão, eu concordo com vocês no sentido de que a gente já teve a oportunidade de discutir isso antes, mas eu acho que como a gente vai discutir o Promec de forma muito sucinta nessa lei, já que, na verdade, ele é introduzido aqui, mas ele vai ser fundamentado no decreto próprio, né? Mas eu acho que tem informações que se contradizem e que se sobrepõem entre essa legislação e o decreto que regulamenta o Promec, de fato. Então, eu acho que o nosso tempo dessa reunião, desse bloco, já está quase acabando, faltam menos de 3 minutos. Então, eu acho que eu sugiro, né, que a gente talvez siga adiante, para que a gente não fique fazendo essa reflexão por muito tempo, tente acabar o que falta, e aí a gente retoma, porque eu acho que vai ser preciso a gente retomar. Mesmo porque eu acho que, Samantha, isso que você falou que é o conselho que administra, eu acho que isso também foi uma coisa que a gente discutiu, que administra o fundo, isso foi uma coisa que a gente discutiu quando a gente estava falando sobre o fundo, e na verdade não, quem administra é a secretaria. Né? Então, isso que eu acho que a gente ainda tem confusão. Né? Eu acho que não é o conselho que tem que fazer umas coisas. Né? Então, assim, para mim, né? E aí eu falo muito pessoalmente, isso se confunde muito no momento em que o conselho é fiscalizador, no momento em que ele é participativo, que ele é consultivo, que ele enfim, gerenciador do dinheiro, né? Então, assim, acho que essas coisas, né? Todas essas características do conselho, que em algumas partes a gente está tentando definir aqui nessa revisão, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. E eu ainda tenho dúvida que, na verdade, isso se confunde, né? De certa forma, isso está muito misturado. E eu acho que a gente precisava sair dessa revisão toda com tudo isso muito às claras, para que isso seja transparente. Tá bom? Eu acho até que, assim, o conselho, não sei se é o Igor ou a Samantha, está falando para a gente pular a discussão do Promec. Do jeito que ele está escrito aqui, na lei original, ele é muito curto, né? Tem 2 artigos que são super concisos, então talvez a gente não precise pular. Eu só acho que a gente só tem que ter em mente que é preciso voltar e com que a gente decidir que a gente vai fazer, que leitura que a gente vai fazer para o Promec agora. Acho que é isso. Passo a palavra, mas acho que a gente tem menos de 1 minuto para cair. Eu vou derrubar
tá? E aí a gente sobe no mesmo link Ok. e dá continuidade. Vamos lá.